Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo mais entrevista coletiva de Wagner Mancini. E nesse ponto ele fala de reforços. Vem mais reforços ou o grupo está fechado? O elenco do Ceará já está fechado para esse começo de temporada? Já está fechado. A gente teve aí, infelizmente, 5 atletas lesionados, mas que com certeza estarão aptos até o jogo do ABC. Então, a nossa ideia é exatamente utilizar esses 10 dias agora como uma intertemporada, utilizar bem, né, sem que a gente cause nenhum dano físico ao atleta, mas entendendo que eles vão ter que melhorar em alguns quesitos, né, e junto com isso também a parte tática e técnica, mas certamente Lourenço, Ramon, Mugni, Bruninho já estarão aptos a voltar no jogo do ABC. Ao menos essa é a impressão que eu tenho hoje, faltando 10 dias até o jogo, 11 dias até o jogo do ABC, né? Que também é um jogo importante, porque nós temos ambições também na Copa do Nordeste. É importante que o Ceará possa vencer a partida diante do ABC, porque isso vai valorizar demais o empate que nós tivemos lá diante do Náutico e o empate que nós tivemos aqui diante do Altos. Nós temos que voltar a vencer para esticar um pouquinho mais a pontuação, já ficar mais perto do nosso objetivo inicial. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz, futebolês. Legal falar com você novamente. Obrigado. Mancini, está terminando o primeiro turno do estadual, né? Será? Eu acho que, do ponto de vista de pontuação, cumpriu seu objetivo, termina na primeira colocação, reduziu 2 jogos na temporada, como isso deve ser assim, magnífico de se ouvir, né? 2 jogos a menos na temporada. E agora, o Samuel falou da questão do ABC, mas você tem ABC, você tem Bahia mais na frente, você tem Fortaleza, são os jogos que faltam na Copa do Nordeste. Será que está numa condição de classificação, mas está brigando ali para, né, se manter na 4ª posição, pelo menos, que são os 4 primeiros que se classificam na Copa do Nordeste. Primeiro, eu queria que você avaliasse a questão do cearense, que o Ceará termina realmente na primeira colocação, não só na ordem de números, que numericamente terminou em primeiro, está ótimo, mas na parte técnica, que óbvio, se você viu esse crescimento da equipe que você esperava. E em relação à Copa do Nordeste, porque ficou uma dúvida para mim. Ceará prioriza o cearense ou será que quer a Copa do Nordeste também? Será que quer classificar? Será atual campeão da competição? E a dúvida ficou, porque 2 oportunidades na Copa do Nordeste, o Ceará jogou com uma equipe alternativa e sempre poupando para jogos no cearense. Tudo bem que esse era o clássico rei e isso aí a gente entende a necessidade, mas acho que o próprio torcedor fica nessa dúvida, então eu queria que você falasse das 2 questões. Para terminar, não é a terceira pergunta não, é que eu fiquei em dúvida. O Samuel perguntou se o elenco estava fechado, ele está perguntando se vai contratar, né? Não sei se você entendeu isso. Eu entendi. Entendeu? Isso. Então sua resposta eu só valeu. não quis falar, mas eu entendi. Não, mas é assim, ó, tem uma resposta que ela é sempre dita, que nós estamos atentos ao mercado, a partir do momento que surgir qualquer possibilidade, mas hoje nós temos 2 atletas por posição e temos 7 garotos da base fazendo parte. Eu, sinceramente, não posso passar no Ceará e não abrir as portas para o Sub-20. Eu estaria indo contra aquilo que eu sempre fiz no futebol. Então, há necessidade da gente ver esses garotos. A Copa do Nordeste ela tem propiciado momentos aí, o jogo contra a Juazeirense, o jogo contra o Náutico. E a gente teve ótimas surpresas e eu espero que continue assim. Agora, se amanhã surgir uma possibilidade, o Lucas Drubs está até aqui olhando para mim, surgiu uma possibilidade de um nome interessante, eu não tenho dúvida que ele vai receber uma ligação minha. Nós temos tal jogador aí e tal. Por quê? Porque é importante você ir ao longo de toda a temporada se reforçando. E voltando mais especificamente à sua pergunta agora, Danilo, o Ceará quer o Campeonato Cearense e quer a Copa do Nordeste. Nós não estamos priorizando A ou B. Nós estamos, sim, dentro de um planejamento que foi feito lá atrás, nas férias, de como a gente encararia e não teria condições nenhuma, até porque eu vivi isso no jogo do Altos aqui, da gente repetir uma equipe e jogar depois de alguns dias. O jogo contra o Altos foi quando o Ceará mais sofreu fisicamente na partida.
Então, eu não iria escalar novamente uma equipe que jogou na quarta-feira para jogar no sábado. Então, por isso, a gente optou em levar o time B. Foi muito bem o time, né? Me deu ótimas esperanças, alguns atletas muito interessantes. Mas daqui para frente a gente vai jogo a jogo. Se nós tivermos uma sequência de 3 ou 4 jogos, certamente eu vou ter que alterar a equipe, vou ter que alterar sistema de jogo. Eu quero fazer isso, inclusive com essa equipe A, que eu ainda não alterei o sistema, ela só jogou num sistema. E quero também que esses atletas se encaixem de uma forma diferente de jogar, até para que o nosso time não fique previsível e que eu tenha soluções. Porém, pela lesão desses 4, 5 atletas, eu tive que eu fiquei de mãos amarradas até certo ponto para que a gente tomasse algumas decisões, né? Então, nós estamos atentos ao mercado, a gente não prioriza nada, ou seja, a gente prioriza tudo, o Cearense, a Copa do Nordeste, e daqui a pouco a gente vai ter também o início da Série B, a Copa do Brasil, e o Ceará vai em busca de tudo, porque eu acho que essa é a nossa obrigação, é vestir uma camisa, ir lá e tentar fazer o melhor por ela em todos os jogos possíveis, né? Quando eu falo que nós montamos uma equipe diferente esse ano, eu vejo no semblante de cada um dos atletas. Alguns estavam muito chateados hoje no vestiário, sabendo que o empate foi buscado com muita luta, mas sabendo também que o Ceará poderia ter vencido a partida se tivesse um comportamento diferente na segunda etapa. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que direcionar bem as nossas metas, entender aquilo que está acontecendo. Volto a dizer, foi apenas o 8º jogo do Ceará no ano. É muito pouco para que você tenha uma equipe que suporte tanta coisa que acontece num clássico. Então, eu não estou aqui de forma alguma tentando arrumar algum tipo de desculpa, mas ao mesmo tempo estou admitindo que o Ceará precisa melhorar diante do que eu vi na segunda etapa. Mancini, boa noite. Do lado aqui esquerdo, Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, saúde para você e toda a família. Mancini, não sei se você sabe, mas o último 3x3, clássico, o rei é difícil de sair muitos gols, né? Mas o último 3x3 já está com 23 anos. Foi no PV 2001, aquele 3x3, jogo pela manhã. Mas o Ceará vencia 2x0, Mancini. O que faltou para a equipe, já que fazer gol no clássico já é difícil por natureza, e o time chegar a fazer 2x0, o que é que faltou para segurar essa vitória? Eu acho que faltou um pouquinho de maturidade, né? Não só maturidade emocional, mas maturidade tática, porque nós sabíamos aquilo que poderia acontecer. Nós até falamos no intervalo sobre as possibilidades que o Vojvoda teria de substituição, e que certamente o Tinga seria o zagueiro, que o Pikachu desceria um pouquinho, não como lateral, mas como um ala, e que a bola seria forçada ali naquele setor. E acabaram acontecendo algumas jogadas assim, saíram alguns escanteios, e em 2 escanteios desse a gente acaba tomando 2 gols. Por mais que você fale sobre isso antes, isso, de certa forma, pode acontecer num jogo de futebol, porque é tudo muito, muito rápido e é por questões, às vezes, de centímetros, né? O cara sobe, a bola passa, o outro vem por trás, faz o gol. O lance do primeiro gol é uma grande defesa do Fernando, e um jogador que saiu lá da entrada da área faz o gol. Então, é óbvio que teve algum erro de marcação ali, ou alguém que não acreditou nessa bola. Enfim, eu gosto e estou no futebol há muito tempo, muito em cima disso, porque você nunca consegue realmente dizer aquilo que foi o fator fundamental para um empate, e às vezes a gente não consegue explicar o porquê venceu a partida, né? Muitas vezes a gente foge disso também. Eu acho que o mais importante é a gente ter a consciência de que nós temos que melhorar, muito, muito rápido, inclusive. Nós temos 10 dias agora, a gente vai atacar esses 10 dias exatamente pelos problemas que a gente tem neste momento. Eu vou focar muito nessa segunda etapa para tentar achar aonde o Ceará deu espaços ao Fortaleza e tentar valorizar também
diante dos atletas o primeiro tempo, porque foi muito bom. O Ceará foi dono da partida, fez 2 gols, mostrou muita marcação, mostrou uma saída de contra-ataque muito rápido. Enfim, eu acho que nós vamos ter aí história e papo bom para a semana toda, para que exatamente a gente possa sempre falar bem do futebol. Boa noite, Mancini. Boa Fernanda noite. Alves, do Torcida Amiga. Satisfação falar com você. Obrigado. Em relação a questão da partida de hoje, eu lembro que quando você chegou, você falava para a formação para 2024, passava para a torcida, pedia um pouco de paciência, quando ano passado teve algumas situações complicadas. Nesse momento do Ceará, a gente vê uma equipe bem mais organizada, principalmente dos últimos jogos apresentados. Qual o recado que você tem para o torcedor? E a segunda pergunta, que a gente, inclusive, já fez hoje para o treinador Vojvoda, em relação à paz nos estádios, onde é sempre questionado isso, principalmente em Clássico Rei, em relação à briga de torcida. Como é que se cobra isso da torcida? Como é que você enxerga enquanto treinador cobrar isso da torcida? E dentro de campo, o emocional dos atletas ser aflorado ao ponto de tanta discussão? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu já estive dentro de campo e cometi as mesmas coisas, né? Hoje eu tento, assim, sempre não me exaltar, mas às vezes a gente se exalta um pouco, mas o futebol é um esporte de muita imposição física. E quando você está disputando uma bola, usando o corpo, usando a força física e tudo mais, há dentro do homem, assim como eu tenho visto até em jogos femininos, há uma grande oportunidade de uma imposição nessa hora. E aí você acaba, de certa forma, passando um pouco do ponto. Hoje, felizmente, nenhum atleta passou do ponto. Houve ali um empurra-empurra e tal, mas não houve nenhum tipo de agressão. Porque nós temos pedido há muito tempo que não tenhamos violência nos estádios, às vezes acontece fora de campo também, o que também eu acho que não pode acontecer. Nós temos que tentar ao máximo melhorar a conduta dentro de campo e fora de campo. Não acho, sinceramente, que quando acontece dentro de campo alguma coisa, a torcida deve fazer igual. Assim como eu também não acho que quando acontece fora de campo, os atletas têm que fazer igual. Eu acho que a gente tem que coibir, tem que acabar com essa violência, tem que ter punições severas, para que a gente melhore como cidadão, como sociedade e como esporte também, né? Nós estamos vivendo um momento difícil do futebol brasileiro, com algumas eliminações, mas é importante que cada um de nós aqui, todos aqueles que estão envolvidos aqui nessa sala e todo mundo que faz parte do futebol, tenha na consciência que nós precisamos dar algo melhor para o futebol. O futebol merece isso. Nós não podemos de maneira alguma achar que o futebol está linkado com violência. Não está. Futebol é um esporte, é um entretenimento. As pessoas vieram hoje aqui para torcer, mas para saírem satisfeitas, né? E no caso específico do torcedor, daquilo que eu falei muito ano passado e tal, eu acho que o torcedor do Ceará já viu que o Ceará esse ano ele está diferente, né? Nós tivemos que ajustar muita coisa internamente no clube, alguns processos que já estavam até certo ponto desgastados, mas que agora estão funcionando bem. O torcedor sabe, ele já percebeu que o que eu quero do time é essa entrega que eu vi hoje na partida, né? Mesmo a gente cedendo a virada ao rival, mas nós fomos lá, acreditamos e empatamos a partida. O torcedor hoje ele foi fundamental, e eu dizia isso ao meu auxiliar antes do jogo, e eu relembrei um pouquinho, porque eu também joguei alguns jogos aqui no Castelão, exatamente o poder que o torcedor tem sobre a gente, né? A hora que você vê a torcida do Ceará cantando do jeito que foi, motiva a ponto de você entrar em campo. Eu queria entrar em campo, eu queria poder entrar em campo, ir lá e ajudar os meus atletas, né? Mas infelizmente a idade já foi. Mas é importante que nós tenhamos uma boa relação com o torcedor. A nossa torcida tem que confiar na gente, a gente sabe disso. E talvez ainda falte alguma coisa. Mas ela, jogo a jogo, ela está vendo que o Ceará não se entrega. Na quarta-feira passada, a gente fez um jogo lá diante do Náutico,
E na segunda etapa eu tive que fazer algumas substituições com atletas que nunca haviam jogado juntos e na posição que entraram. E o time lutou, brigou, e foi um empate valioso e muito importante para cada um deles entenderem também aquilo que eu falo para o time que ficou aqui e ficou aqui em casa, né, no treinamento. Porque é importante quando você olha para todo mundo que quer o mesmo objetivo e você vê que todo mundo está fazendo algo em prol disso, né? Então eu acho que nessa linha o torcedor vai entender e o Ceará também vai, a cada dia que passa, melhorando a sua performance dentro de campo. Daí a entrevista coletiva de Wagner Mancini após o empate em 3-3 no Clássico Rei.